Aleluia. Vamos pensar um pouquinho na palavra do Senhor. Esse texto, o livro capítulo 11 de Hebreus, é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, que dá uma síntese dos grandes homens de fé de toda a Bíblia, começando por Enoque, ou por Abel, e vai Enoque, vai aqueles homens que são referenciais de fé. Mas eu chamei a atenção Moisés, por alguma coisa que eu quero conversar um pouco com vocês. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Deus tem um plano em cada coisa que acontece. O que eles pensaram como pais foi: meu filho é lindo, ele não pode morrer. Mas Deus via muito além do que os pais estarão vendo. Deus vê muito além das nossas concepções, não é? Dos nossos conceitos. Aqui diz que, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou, e a palavra recusou, é chamado filho da filha de Faraó. No versículo seguinte diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Este versículo dá uma importância muito grande. Escolheu, a palavra aqui chave é, ele era considerado filho da princesa, né? Filho do rei. Ele era considerado um herdeiro do trono de Faraó. Tinha tudo para estar bem, o melhor emprego do mundo. Quando ele já tinha 40 anos, ele recusou. Ele escolheu fidelidade. Diga comigo, fidelidade é uma escolha. Isso que é importante pensar. Fidelidade é uma escolha. Diz o texto que Moisés escolheu antes de ser maltratado com o povo de Deus do que todas as maravilhas do palácio do maior rei do mundo na época, Faraó. Irmãos amados, esse capítulo 11 fala de homens que escolheram ser fiéis, que escolheram a fidelidade em detrimento de todas as outras coisas. Então, pense hoje que começa tudo com escolher agradar a Deus. Quem escolheu agradar a Deus aqui da glória? Escolheu ser fiel a Ele. Tudo começa com a decisão que eu tomo de ser fiel ao Senhor. Cada crente, nós temos um tempo tão desastroso, tão terrível, que ser fiel ao Senhor parece até que é um crime para a comunidade mundial hoje. Nós vemos isso no preconceito que estava nas Olimpíadas com os cristãos. Por todo lado, eu estava falando aqui com os irmãos que eu vi um jornalista da Rede Globo dizendo que o Maduro devia ser um homem muito mau, porque os religiosos evangélicos da Venezuela, alguns deles estavam apoiando o Maduro. Então, os evangélicos para ele é um sinal de coisa ruim. Veja que cabeça de um homem desse. Os evangélicos é a nata deste mundo, porque é o único povo que vai morar no céu. Quem vai morar no céu aqui dá glória a Deus. Os servos de Deus, judeus evangélicos, servos de Deus, vão morar no céu. Mas agora é visto como uma escória da sociedade. Eu não tenho nada a ver com isso. Não imagina o que o mundo pensa de você. Pense o que Jesus está pensando de você, não é? Não pense o que Faraó passou a pensar de Moisés depois que ele saiu da casa dele e sumiu. Se ele pudesse ser matado, se encontrasse, matava. Mas é importante pensar o que Deus pensou de Moisés quando ele, pensando no povo, no seu povo, ele saiu para o deserto, fugindo porque tinha atacado lá um egípcio. Então, é preciso que nós pensemos nisso, da escolha da fidelidade. E às vezes pessoas que estão vivendo um momento maravilhoso da sua vida
esquece dos princípios da fidelidade e começa a fazer coisas contrárias aos princípios. Pense, irmãos, que Jó foi fiel. Jó foi fiel na adversidade. Sua fidelidade demonstrada no dia da adversidade, se sabe quem é fiel. É o dia que você dá maior testemunho da sua vida, quando vem toda a tentação contra você, toda a sedução contra você, e você pisa firme e diz: eu sou do Senhor Jesus, aleluia, eu pertenço a Ele. E você não segue essas coisas. Jó, pense você que às vezes pessoas que estão no auge como Salomão pecou estando na bênção, mas Jó estando na tragédia, ele disse: olha, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Diga comigo: bendito seja o nome do Senhor. Tudo que houver na sua vida, diga glória a Deus, porque tudo, se Deus permitir alguma coisa, é porque é útil para você. Né? Aquela palavra tão linda da Bíblia que eu gosto muito, que é: tribulação produz paciência. Paciência produz experiência. Experiência produz esperança. Então é isso, a tribulação. Aí o apóstolo Tiago diz assim, 1,17. Tiago 1,17 diz assim: bem-aventurado o homem que sofre provação, porque quando ele for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem preparado para aqueles que Ele ama. Bem-aventurado o homem que enfrenta a provação e vence a tentação, porque ele será aprovado. Quem acha que está aprovado aqui, dá glória a Deus, aleluia. Quer para a aprovação? Quem vence está aprovado. E o crente aprovado é o crente que enfrenta no dia da tentação, no dia da adversidade, no dia da tribulação, no dia que tudo dá errado. Fidelidade não é só no dia que tudo está a mil maravilhas. Fidelidade é quando você se coloca diante do Senhor Jesus. Daniel foi fiel. No capítulo 1:8 de Daniel, diz assim: ele propôs no seu coração, né? E propôs no seu coração ser fiel ao Senhor. Não se misturar com as coisas do Egito. Não se contaminar com as coisas do Egito, que a palavra é essa, contaminar. Então foi a decisão, ele não tinha lá ninguém para ajudá-lo, ninguém para apoiá-lo, ninguém para dizer força Daniel, ninguém estava lá. Não tinha o pastor dele, não tinha ninguém. Ele era um jovem de 16, 17 anos. Mas ele reuniu com seus outros 3 companheiros e disse: nós é crente, viu? Lembre disso. Não esqueça que nós é crente, nós somos crentes. Nós somos servos de Deus. Não vamos topar nada daqui a gente quer. Aí chega o homem com uma comida maravilhosa e diz: olha, vocês, vou trazer o almoço de vocês, vai ser maravilhoso. Mesmo que o rei come. Isso é desse que a gente não quer. Nós não vamos aceitar, mas como? Você quer morrer? Você tem juízo? Não, menino. Você é um menino de 16 anos, rejeitar a comida do rei. Se não, vamos conversar aqui. Faz o seguinte: traga para a gente um chuchuzinho, um pimentão, um legumezinho aí. Jovem pedindo legume é muita fidelidade. Jovem quer churrasco, carne, comida, lasanha, não é? Agora vem o rei, guarde todo o seu queijo, o seu bacalhau, suas lasanhas maravilhosas, suas lagostas, e traz uma saladinha para nós. Agora, desafiou. Vamos fazer um teste conosco de 10 dias. Se a gente não ficar mais bonito do que todo mundo que está aí, a gente volta a comer a comida do rei. E ele topou o desafio, e com 10 dias depois ele estava mais bonito, mais rosado, mais forte, mais vibrante, mais inteligente. Veja como é, fidelidade é isso. É não se preocupar com o risco que está correndo. Isso é fidelidade. O risco que você corre de ser fiel na faculdade, de ser criticado, zombado. O risco que você corre no emprego de chamar de você de irmão e zombar de você, fazer bullying com você. O risco de sua família ficar contra você.
É um risco que você corre. Mais risco correu Jesus de dar sua vida na cruz por nós. Então, às vezes, o crente corre riscos de ser criticado, de ser rejeitado, desrespeitado. Mas é melhor agradar a Deus do que os homens. Lembre disso, melhor agradar a Deus do que os homens. Aleluia. Veja comparando Daniel com os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram filhos do pastor, do sacerdote. Eles estavam no templo. Eles eram também sacerdotes. Tinham tudo e não lhes faltava nada. E quando José não tinha ninguém para aconselhar, ele tinha o pai dele, era o pastor. Mas eles zombaram da casa de Deus. Fizeram do sacrifício churrasco. E desfrutou com mulheres da vida por aí. Eles estavam no lugar da bênção e se tornaram maldição. Daniel estava no lugar da maldição e se tornou em bênção. Tem hora que você está no lugar da maldição, mas você é o único abençoado daquele lugar, aleluia. Que tem gente que está no lugar da maldição e se torna bênção, no lugar que é treva pura, mas a tua luz está brilhando ali. Tem lugar que é treva pura, mas lá tem um crente que brilha como astros, aleluia, porque esse crente é fiel ao Senhor. Mas tem gente que está na maravilha, no paraíso, na maravilha, e fazendo besteira. Deus deu tudo para ele, tem graça, tem alegria, tem salvação. Agora ele começa a fazer bobagem. Começa, não é? Todo mundo está fazendo isso, começa a fazer besteira, irmão. Crente precisa ser fiel. Ser fiel, para não fazer como os filhos de Eli, que acabam morrendo todos, todo mundo morreu. Morreu Eli, morreu os filhos tudo. Por causa do pecado que estava dominando eles, infidelidade ao Senhor. E eles eram o exemplo da nação, eram os sacerdotes, que sacrificavam pelo pecado do povo e cuidavam da congregação, eram eles. Mas ele vai lá e bagunça todo o sacrifício. Foi tão cruel que Deus os matou. Porque com Deus não se brinca, não é? Com Deus a coisa é muito séria. E ali, os filhos de Eli se contaminaram com o pecado daquele lugar. Mas é preciso que a gente lembre, irmãos, que no tempo de adversidade é que nossa fidelidade é testada, não é? É José no Egito sendo testado pela sua fidelidade. José passou vários testes. Jogaram na cisterna, José continuou fiel. Venderam como escravo, José continuou fiel. Foi para a casa de Potifar, José foi tentado na casa de Potifar, permaneceu fiel. Prenderam José, José estava fiel. José foi para o palácio, José estava fiel. Então, a fidelidade é uma escolha que nós tomamos. Você escolhe, não importa o que vai acontecer daqui para frente. Importa eu serei fiel. Diga assim, em nome de Jesus, eu serei fiel até o fim. Aleluia. Ser fiel até o fim. Essa fidelidade é o segredo diante do Senhor, da nossa vida espiritual, do céu. José foi fiel sendo escravo, sofrendo humilhações. Interessante que quando você é fiel, você não sabe onde vai chegar, mas só seja fiel. Porque fiel, José disse, olha, eu estava na casa de meus pais, não zombaram de mim, Deus não me defendeu. Eu agora fui na cisterna para morrer, Deus não me defendeu. Me venderam como escravo, Deus também não me defendeu. Ele podia pensar assim. A pessoa duvidosa pensa assim de Deus. Agora eu estou preso, Deus não me defendeu. Eu revelei o sonho do homem, não me falou nada. Então Deus não está comigo. Não é assim. Se você é fiel, Deus, você pode chover canivete, Deus está com você. Você é fiel, mas parece que Ele não está comigo, mas glorifica Ele, aleluia, Ele está na tua vida. Porque na tribulação, você é fiel, pode ficar tranquilo. Não é com aqueles 3 moços foram lançados na fornalha, pediam assim, mas eu pensei que Deus ia me livrar da fornalha. Olha nós indo para a fornalha. Mas a fé deles era maior do que isso.
Eles disseram, bom, mas eles disseram logo, nós vamos ser fiel a Deus. Disseram para o rei, vamos aquecer 7 vezes e tal, rei, vamos ser fiel. Deus vai nos livrar da fornalha, mas se Ele não quiser livrar, a gente vai ser fiel do mesmo jeito, acabou. Não é porque se eu vou ser fiel, se Deus me livrar, não. Nós somos fiéis ao nosso Senhor, e se Ele nos livrar da fornalha, tudo bem. Se Ele não nos livrar, a gente vai morrer fiel, porque fidelidade é isso. Mesmo que o fogo nos devore, nós vamos continuar fiéis, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E eles foram lançados da fornalha, mas eles continuaram fiéis. Na fornalha, Jesus apareceu o quarto homem que estava na fornalha. O rei viu, se assustou. O que é? Que é aquele que está com eles ali? Parece um Deus, e não é que era um Deus. Dizem que ali podia ser uma figura de Jesus Cristo, aquele anjo. Não se tem, não sabe que alguém do céu desceu ali. Isso é só fidelidade. Isso é fidelidade. E quando nós pensamos em fidelidade, nós pensamos que fidelidade nos leva a lugares maravilhosos, não é? Jesus venceu no deserto. Adão pecou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Não faltava nada para Adão, mas ele pecou. Ele que é assim, porque assim, se Deus me abençoasse, eu não tinha cometido aquele erro. Não é nada disso. Não precisa receber nenhuma bênção para você ser fiel. Você não é fiel pelo que Deus te dá. Você é fiel pelo que Ele é. Não é? Tem gente que eu sou fiel, se Deus me deu uma casa, eu vou ser fiel a Ele. Se Deus me abençoar, me deu um emprego muito grande, eu vou começar a ser dizimista. Não. Você é fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Então, a fidelidade não depende do que Deus vai me dar, depende do que Deus já me deu, aleluia. Ele me deu a salvação, perdoa meus pecados, escreve no livro da vida. Eu sou fiel pelo que Ele é na minha vida. Quem é fiel pelo que é na sua vida, aleluia. É pelo que Ele é, não porque Ele faz, porque Ele já fez. Não, se Deus não fizer milagre, não é isso. Deus já fez milagre, Jesus morreu na cruz, não tem nada mais do que isso. E isso pode resultar em muitas bênçãos hoje, mas Jesus já fez por você. Você já é comprada pelo sangue dele, você já pertence a ele, você já é cidadão do céu. Não se lamente por nada, só ponha sua fé em ação e seja fiel no pouco, no muito e no nada também. Quando nada acontecer, continue fiel, porque nosso Deus não falha conosco, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. A fidelidade, irmãos, a Bíblia nos diz que quando nós somos fiéis, nós somos abençoados. Tem um texto que diz em Provérbios 28, 20, diz assim: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O homem fiel abundará em bênçãos. Então você é fiel, porque nós pensamos que, todo mundo pensa que bênção é coisa material. Tem também bênção material, mas a bênção maior é a presença dele na minha vida. Ele está com você? Ele está na sua vida? Você sente a presença dele? Sente que ele está com você? Esse é que é a abundância. Jesus, eu dou vida com abundância a você. Mas que abundância é essa? Essa vida plena, de você dobrar o joelho e chorar aos pés dele, ouvir a voz do Senhor, se alegrar dele, dar glória, sentir a presença dele. Tem nada melhor do que isso? Não tem, aleluia. Então é preciso que a gente entenda, porque nós pensamos em bênção como se a vida fosse só isso aqui. Tem gente que diz assim: eu vi a vida toda crente, nunca comprei um carro, nunca tive uma casa. Deus achou que devia ser assim para você ficar crente. Talvez seja. Às vezes as pessoas pensam que receber coisa de Deus é uma prova que Deus está com você. Nunca pense assim. Deus está com você sente a comunhão com Ele. Quando você anda com Ele, Ele anda com você, não é? Quando você é fiel a Ele, Ele é fiel a você. Ele te abençoa, Ele te dá graça, te dá vitória, te abençoa. Mas é necessário que a gente entenda esse grande segredo da fidelidade como escolha que nós tomamos. E a partir de hoje, assim, haja o que houver, eu vou ser fiel ao Senhor. Aleluia. Haja o que houver, não me afastarei de ti. Glória ao nome do Senhor Jesus. Haja o que houver.
Nós somos abençoados pela fidelidade. E eu estou lembrando a você, não confunda bênção com coisas. Coisas também podem ser bênção. Mas as bênçãos de Deus são muito maiores do que coisas. São coisas do mundo espiritual. A maior riqueza de um homem é ter intimidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Então, nenhum tesouro melhor na face da terra do que um homem comum, mortal como eu e você, dobrar o joelho e sentir a presença dele todo dia na nossa vida. Este é o maior tesouro como pode ter. Tesouro e vaso de barro, não é? Aleluia. Quando você sofre a tentação e vence, bem-aventurado. Então, quem venceu a tentação aqui é feliz. Quem está feliz nessa noite? Bem-aventurado é ser feliz. Feliz quem enfrenta a tribulação e vence. Você está vencendo, dê glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando nós buscamos o Senhor, a Bíblia diz assim, ó. Bem-estar, quando chegar lá no céu, bem-estar, versículo Lucas 19, 17. Servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Ou seja, a fidelidade gera autoridade. Você tem autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar, para ensinar pessoas, para salvar a vida de pessoas, salvar casamentos. Essa autoridade vem do céu. Quem é fidelidade gera autoridade espiritual. Quando nós somos fiéis ao Senhor, você tem autoridade de falar e cumprir o que você fala. Porque a fidelidade representa esta coisa tão interessante de um homem que pode andar com Deus, como a Bíblia diz aqui nesse livro, que Enoque andou com Deus. Tão fiel que ele era, que ele não podia mais ser da terra. Deus levou para o céu. É a fidelidade, a intimidade que ele tinha tão grande que Deus disse, olha, sobe para cá. Logo ele subiu. Então é isso, irmãos, que nós precisamos pensar no que é ser fiel. Quando a Bíblia diz lá para ser fiel até a morte, e dar-te-ia a coroa da vida. Essa palavra no tempo da igreja primitiva não era até morrer, não. Era até o martírio. Fiel até a morte, para pegar para os discípulos naquela época das perseguições romanas, que era a época daquelas cartas, significava ser fiel até morrer pela fé. Até a morte, até morrer pela fé. Para até a morte mesmo da nossa vida, tanto muito mais naquele momento, valia para aqueles que estavam prontos a ser devorados pelas fornalhas, devorados pelos leões, devorados pelas feras, devorados de qualquer forma. Está ali firme, fiel. Fiel até a morte, aleluia. Eu falei aqui um mês atrás, que acompanhei a história de um irmão, que no Irã, irmão no Irã, que foi morto, assassinado pelo Estado Islâmico, lá, ou pelo governo iraniano, que ele é um crente, ele nasceu na religião muçulmana, ele se converteu, uma criança ainda, e ele cresceu, e quando casou e tal, aí descobriram que ele era cristão. E prenderam ele, deram um tempo para ele decidir. E todo dia uma pessoa lá na prisão disse, e você já mudou de ideia? Disse, mas que ideia? De ser cristão? Isso não é uma ideia, isso é a minha própria vida. Eu não posso desistir da minha vida. Você vinha no outro tempo, você já mudou de ideia? Não. Essa decisão é a minha própria vida. Eu decidi ser fiel ao Senhor e serei. Até que chegou o dia que eles mataram o rapaz. Mataram o servo de Deus. Isso tem um mês atrás, um mês e pouco atrás. Isso saiu nos jornais até, em alguns jornais, aqui nos sites e tal. Ele não abriu mão da fé dele, acabou. Porque não tem nada melhor do que ser fiel ao Senhor. Tem nenhuma riqueza maior no mundo do que ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A fidelidade ao Senhor. Esse é o grande segredo de um crente, de um homem feliz. De uma pessoa abençoada, é ser fiel.
Então, irmãos, nós precisamos pensar num tempo desse que nós estamos enfrentando muita sedução do mal. Nossos filhos são de raízes espirituais nessa geração, raízes. Porque as influências malignas são tantas. E nós precisamos influenciar uma geração de adolescentes, crianças, adolescentes e jovens, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a palavra de Deus, com a oração. Para que eles, porque quando eles saem, quando eles pegam na internet, quando eles chegam na escola, quando eles chegam nos amigos na rua, quando eles chegam na faculdade, está cheio de mensageiros do inferno para todo lado para afastar seu filho do Evangelho, sua criança de ser fiel, sua criança. Há uma batalha muito grande contra as crianças em nosso país. Então é hora de você, de manhã, de tarde, de noite, palavra de Deus, leitura da Bíblia, oração. Ponha seu filho para orar com você. Nós vivemos num tempo que, se nós demorar muitos anos aqui, mais 10 ou 20 anos, se a igreja não for arrebatada logo, nós vamos ter uma geração que não conhece o Senhor. Lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, depois de Josué e outros, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, que os pais não deixaram um legado para eles. Esse é o grande desafio. Os pais pós-Josué foi uma geração muito mais fraca, não é? E isso é o que está acontecendo conosco hoje. Eu fui filho de uma geração de ferro. Os pais crentes daquela época botavam a gente para ser santo, quase botavam lá no pedestal, de santidade, de oração, e leitura. Se desse uma mentira, caiu uma surra. E se xingasse um nome, outra surra. Se não fosse para a igreja, não fosse no braço do joelho para orar, depois da oração, meu pai botava a gente de joelho 1 hora de oração, e depois, fulano levantou, vem cá, toma um tapa aqui. Você não tem que tomar uma surra. Por quê? Ninguém morreu. E esse povo está crente, né? Mas hoje é um cheio de mimimi, um negócio terrível. O menino não quer ir para a igreja, deixa o menino aí. Nem assim não. O filho de 5 anos não quer ir para a igreja, não. O quê? Quem manda na sua casa? Então, a geração de pais fracos, pai acabado. Que não seja você, mas a geração é essa. De pai cheio de mimimi, não pode tocar no menino. Não, meu irmão, você tem que levar esse cara para a igreja, para a escola dominical, bota de joelho, tem que aprender que Jesus, o Senhor, no céu e na terra, precisa fazer isso em nossa casa. Hoje o pai, meu filho tem 5 anos, pastor, não quer ir para a igreja. Como assim? Menino de 10 anos, já manda nele, manda no pai e na mãe. Essa é uma geração que você não constrói legado. Pode até deixar herança material para eles brigarem. Mas não tem pais que não estão deixando legado nenhum para os seus filhos. O menino de 10 anos não sabe quem é Jesus, não conhece a Bíblia, não sabe nada. E diz assim, não, quando ele crescer, ele não vai escolher Deus. Com certeza. Porque é tão interessante. Uma criança, se você não ensinar nada, ele vai ser pecador. Se você não ensinar nada, ele vai ser perverso. Porque o mal, Salomão diz que o mal está apegado ao coração da criança. O mal está apegado ao coração da criança. Vocês precisam ensinar bem, o mal ele já sabe, não precisa ensinar nada de errado a ele, porque ele já sabe. Tudo de errado ele sabe. Ele aprende rápido errado. Agora o certo, ele aprende debaixo de prova. É difícil ensinar a verdade. Então é preciso encher o seu filho de verdade da palavra, de música cristã. Bota lá na televisão para assistir música cristã, história cristã, Bíblia, palavra, graça, oração, jejum. Bota seu filho para ser crente, é você que bota seu filho para ser crente. Jesus não converte um crente, quem converte a criança é o pai. Porque o pai começa dizendo não para ele logo cedinho. Nós precisamos criar uma geração de crentes. Porque se Jesus não voltar agora, nós temos uma geração de perdidos daqui para frente. Pais relapsos. Pais relaxados, pais da internet, que fica na internet o dia todo e não fala nada para o filho, dá um telefone a um menino de 2 anos, 3 anos, que é o quê? Que ele vai para o inferno. Deu uma criança de 3 anos isso aqui, e você está dando aqui para mim uma ferramenta, para o seu filho, é o capeta. Porque você vai procurar coisa ruim aqui, não vai procurar Jesus, não, os versículos da Bíblia, não.
Ele está procurando um joguinho qualquer, está procurando historinha, está procurando coisas do mundo. Então, compra uma Bíblia ilustrada e dá para o seu filho. A gente não compra um telefone de 1.000 contos e dá para o menino. A Bíblia ilustrada de R$20 ele não compra. Que marca de crente é você? Você que está me ouvindo em casa também. Que marca de crente é você? Depois, não, o diabo enganou meu filho. Não, quem enganou seu filho foi você, que não ensinou a verdade para ele. Tem pais que estão mandando o filho para o inferno, agindo mal, dando mau testemunho, xingando, brigando com a esposa, marido e mulher brigando na presença da criança, está destruindo as crianças. Então, eu quero que Deus fale com os pais. Pede desculpa ao seu filho, se já está adolescente, e ora com ele, porque você pecou contra seu filho. Os pais que não ensinaram o caminho do céu para os seus filhos, pecaram contra seus filhos. Depois da adolescência, só o milagre de Deus, porque o ensinamento já não pega mais. Adolescente não aprende, a não ser que você já aprendeu desde criança. Ensinar criança o caminho que deve andar. Porque a criança, a mente dele está sendo formada ainda. Quando ele aprende a palavra com 3, 4, 5 anos, já fica colada na mente dele, no cérebro. Na memória dele fica a palavra. Não é? Quando nós aprendemos velhos, é diferente. O aprendizado é diferente de uma criança. Uma criança, os princípios que ela aprende ficam gravados dentro do cérebro quando está formando o cérebro. E nós, às vezes, não fazemos nada. Deixa o menino fazer o que quiser. Tem um menino com 2 anos que já toma conta da casa toda. Ele derruba a casa toda e todo mundo atrás dele. Eu, pai, cuidando atrás da criança não destruir tudo. Que é isso? Que pai fraco, frágil. É uma geração de cristal. Caiu, quebrou. É uma geração de calça frouxa. Caiu, quebrou, irmãos. Vamos ser homem. Você que casou, tem um filho de 3 anos, seja homem na sua casa, seja marido na sua casa, seja pai na sua casa, discipline o seu filho, cuide dele, senão o diabo vai cuidar dele, vai botar ele para o inferno. Cuide do seu filho e salve a sua família. Eu nem falei isso aqui, mas de repente Deus me mandou falar isso aqui agora. Deve ter pais em casa que está precisando. Que pai que fica em casa, não vai para a igreja. O que é que você está fazendo com seu filho? Pais desigrejados, está botando o filho para ir para o inferno. Nem ele vem para a escola dominical, nem traz seu filho. Você que está em casa, me ouça. Nem vem para a igreja, não traz. Traga seu filho para a escola dominical aqui para ouvir a palavra. É preciso cuidar das crianças, porque na escola, no mundo lá fora, a cabeça está cheia de joguinho de computador, de historinhas, de mentira, de sexo, sexualidade precoce. Ensinando sexualidade, criança de 2, 3 anos, é o diabo querendo destruir as crianças. A próxima geração pode estar destruída, mas ainda é tempo de salvar essa geração. Quando os pais começarem a orar, chorar pelos seus filhos, e Deus vai ter misericórdia deles. Ensine fidelidade aos seus filhos. Senão, quando eles crescerem, ele não vai dar importância para você também. É isso. Tem filhos que crescem e manda o pai embora da sua casa. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Uma geração Nutella, como disse por aí, geração Nutella, geração cheia de mimimi. Não tem compromisso com nada. Adolescentes que não tem compromisso com nada. Aqui tem uns que têm compromisso. Mas tem adolescentes que não tem compromisso com nada. Quer namorar com 9 anos de idade, com 10 anos, quer arrumar menina para namorar. Vai tomar vergonha na cara, menino. Vai crescer. Bora ter filho para crescer. Não, mas meu menino de 14 anos, pastor, já está querendo namorar. O quê? Manda esse cara aqui lavar prato, aprender a cozinhar feijão, aprender a ser gente. Bota ele para trabalhar em casa. Acaba com isso. Eu vejo mãe que chega para mim, pastor, minha menina de 12 anos está querendo uma namorada. O quê? Que mãe é você? Puxa a orelha, bota para lavar para casa, vai lavar prato, menina, aprende a ser gente primeiro, aprende a ser mulher primeiro. Se você tem filho de 14 anos namorando, manda acabar com esse namoro. Quem paga as contas é você. Mas com 15 anos está com o namorado na casa do pai. Que marca de sogra é você que recebe um rapaz de 15 anos para ser namorado da tua filha? Manda esse cara ir para a casa dele, tomar vergonha, crescer, estudar e ser gente. Não namorar com tua filha de 14 anos. Deus quer falar com os pais de hoje.
Você está perdendo sua filha para um garoto de 14 anos. Você vai ter sexo e deixar sua filha lá. Ele não tem dinheiro para casar, não tem mente para casar, não está com a idade de fazer escolhas. Adolescente não está pronto para fazer escolhas. Uma criança está pronta para fazer escolhas a partir dos 20 anos que o nosso cérebro está pronto para fazer escolhas. Então, uma criança, um adolescente não pode arrumar uma namorada. Não pode. Porque ele está fazendo escolhas só impulsivamente. Ponha ele na tua ordem. Pai, tem que ter ordem na sua casa. Senão Deus vai cobrar no céu. Cadê teu filho? Foi para o inferno por tua causa, papai. Muitos filhos vão para o inferno porque o pai não ensinou o caminho certo. Vamos estar em pé, vamos orar.